Fala, torcedor do São Paulo, vamos dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto, pessoal falando sobre o tricolor, Zubeldia, né, um treinador que tem tomado bastante cartões amarelos, está suspenso para a primeira partida das oitavas da Libertadores, também o pessoal projetando já as oitavas de final. Créditos aqui da descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações, mas agora, bora pro vídeo. Apresentar João Paulo, aquele menino travesso. Vocês querem que olha onde ele está. Eu não sei se isso é sorte, azar, o que é. Eu não quero falar de sorte, azar por um bom tempo. Mas e aí? Se comunique com ele. Ele é um andarilho. Olha lá. Tira esse cara daí, por favor. Segurança do São Paulo, tá? Tira esse cara daí. Esse cara é uma zica, velho. Meu Deus do céu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente do Corinthians caiu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente caiu. Tira esse cara do escudo de São Paulo, velho. Dá ruim lá, Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. No caso é bom deixar, porque se caiu de vocês lá, e vocês estão comemorando, hein? Nossa, uma tuca desse cara também. Olha, o que tem que cair mesmo é o número de cartões amarelos e vermelhos tomados por Luiz Zubeldia, Capelani. Isso é um problema muito sério para o São Paulo. Adversário provocou tanto São Paulo, mas chamou tanto São Paulo, que aconteceu, hein? Quem diria? Capelanes. Que delícia, gente. Quem tá irritando a Frozen imediatamente, que tá um frio danado aqui em São Paulo. Mas o negócio é o seguinte, vocês falam que eu tremo. Eu tremo quando eu vejo São Paulo. Não sou bem eu, viu? Não sou bem eu. Quem treme é quem em 2005 ficou com tanto medo que não quis nem jogar lá. Não quis nem jogar na Arena da Baixada, tá? Mas esse ano vocês não escapam. Vocês não vão mais rasgar regulamento nenhum. Agora, por falar em rasgar regulamento, ô Sgarbi, esse negócio aí de vingança, gente, atenção, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena, tá certo? E vocês serão eliminados pelos dois Atléticos, a Libertadores Nacional e pela Copa do Brasil. Prepare esse lombo branco teu que você vai ver o que vai acontecer. Agora, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre Luiz Zubeldia. Tricolor tem uma pausa agora, Super Mundial de Clubes, tem aí ainda a preparação para o Campeonato Brasileiro, faltando aí poucas rodadas para a disputa do Super Mundial. Mas nós temos aqui uns números importantes. Vou até pegar meu celular para não falar groselha para vocês que estão acompanhando a gente. Muita atenção com os cartões de Luiz Zubeldia. E aí eu vou explicar o porquê, minha gente. Porque nas oitavas de final, pelo menos no jogo de ida, o Zubeldia não estará no banco de reservas. E a grande verdade é a seguinte: quando o São Paulo não tem Zubeldia na área técnica, o São Paulo não vai bem. O retrospecto não é legal. Então, muita atenção. O Luiz Zubeldia chegou no ano passado, em meados de abril. Então, ele completou pouco mais de um ano. Zubeldia, só este ano, 14 cartões amarelos e um cartão vermelho. No total, o Zubeldia, desde que chegou ao tricolor do Morumbi, são 31 cartões amarelos, a coisa pra caramba, em um ano, hein, gente? E 3 cartões vermelhos. E agora, o dado mais curioso, para vocês aí, triucas, ficarem espertos, atenção. O São Paulo sem o Zubeldia no banco de reservas, o retrospecto geral, doutor Cicinho Sgarbinho. São 11 jogos do Zubeldia sem estar na área técnica. Veja só o aproveitamento. Apenas 2 vitórias em 11 jogos, 4 empates e 5 derrotas. Se já estava difícil na Copa do Brasil contra o meu Furacão para vocês aí, imagina na Libertadores no jogo de ida sem o Zubeldia na área técnica, minha gente. Molhou pra vocês. Fui! Gente, o Capelanes não bate bem, é sério. Tem algum problema químico no Capelanes, é possível. Mas ele trouxe uma coisa séria, brincadeiras à parte. Esses números do técnico São Paulino realmente são fora da curva, não pro bem, obviamente, não é? Em 2025, são 14 cartões amarelos e um cartão vermelho. No comando total do São Paulo, desde que ele chegou e não faz tanto tempo assim, são 31 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Agora, o São Paulo, quando ele não está no banco, esse retrospecto também é preocupante. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, a presença enérgica dele, substancial, doutor Marco Aurélio Cunha, é fundamental. O São Paulo precisa do seu técnico. Renata, eu falei isso já a semana passada. O número de participações dele, que deixa de participar, melhor dizendo, por conta de cartões, de ausências. O treinador, ele é o exemplo da equipe. Ele não pode tomar... Como ele vai ter moral
para cobrar um Luciano que toma um cartão no fim do jogo, o jogo ganha do São Paulo? Como é que ele vai fazer se prevalecer se ele não está presente dentro do campo? Então, eu acho que ele tem que parar para pensar. Não é teatro, não é uma brincadeira, não é ser coração. Eu tenho todos os bons valores do Zubeldia, acho ele excelente. Porém, nesse ponto, ele está falhando muito. Ele não está ali para interpretar um personagem, ele está lá para ser treinador sóbrio, com vibração evidente, mas não com esse exagero que ele tem feito. Então, eu peço a ele que reconsidere, analise, converse com alguém. Se for o caso, use a psicologia, alguém que possa ajudá-lo nesse sentido, mas isso não é número suficiente para um treinador de São Paulo. Falando em psicologia, Everton Guimarães, você que é o nosso psicólogo do programa, tem o divã do HG, será que é caso para fazer uma terapia? Que até agora a atitude continua sendo a mesma em relação a cartões, ele não muda. Sim, Renata, ele precisa sentar ou se deitar no divã do HG. Esse homem está precisando de carinho, esse homem está precisando de atenção, de cuidado. Eu poucas vezes vi uma figura tão insuportável à margem do gramado. Só que tem um detalhe, calma antes que me xinguem, calma. Eu nunca vi uma figura tão insuportável, aliás, ele, Abel Ferreira e tal, mas eu gosto, aí que tá. Eu prefiro um treinador que trabalha nos moldes do Zubeldia do que um pangaré que fica ali no banco de reservas, com a mãozinha no queixo, observando o caos quando ele acontece, né? Então, isso que o Zubeldia faz, passa do ponto, passa. Precisa de cuidado? Precisa. Tem que deitar no divã do HG e eu orientar como é que ele deve tocar a vida dele? Sim, mas eu gosto. Então eu seria a pessoa menos indicada para dar algum conselho para o Zuba. Que eu ia falar, Zuba, piora, meu filho. Porque o que não dá é treinador que fica ali com a mãozinha no queixo esperando o caos piorar, quando ele já está acontecendo. Então é o seguinte, tem que se controlar, mas não vai. Isso é comportamento dele, é intrínseco à personalidade dele. Isso não vai mudar, não adianta. E uma hora ou outra ele pode, aliás, como tem prejudicado, né, em jogos que são muito importantes, ele acaba prejudicando o São Paulo. Então um pouco mais de cuidado, mas se tiver que meter o bico no copo ali e me xingar e me dar piti e sair fazendo o que ele faz, tem que continuar, porque mudar a personalidade que eu quero, porque a imprensa quer também, tá errado. É complicado. Sgarbi, por favor, agora olhe para a câmera e fale diretamente com o Luiz Zubeldia, porque chega de cartões, não é possível. Eu sempre fui aqui no Jogo Aberto um defensor do perfil enérgico, assim, dele. Eu gosto disso, né? Eu concordo com o Everton de que eu não gosto daquele treinador que fica ali quietinho na beira do campo. Não, eu gosto do cara... eu também. Olha, vai. Bom dia. Mas eu gosto muito desse perfil, assim. Eu gosto do cara ser enérgico e tudo. Como não ia estar no Só que é inaceitável o treinador do São Paulo ter mais cartões do que vitórias no ano. É inacreditável, isso é inacreditável, é inaceitável. E se para comparar o cara que mais toma porrada aqui no Brasil, que se chama Abel Ferreira. O Abel tem 10 cartões, se eu não me engano ele tomou cartão no último jogo agora. Então vai para 10. Tem 10 cartões a menos que o Zubeldia, desde o momento que o Zubeldia pisou no Brasil até agora. Comparando, né, os dois nesse período. Então é inaceitável. Ô Zubeldia, você prejudica o São Paulo com esses cartões. Você prejudica. Eu defendo aqui o perfil honesto, defendo muitas coisas aqui e tal. Acho que muitas vezes toma umas porradas exageradas, apesar de que o trabalho, no meu ponto de vista, não é bom nesse ano. Em brasileiro, Copa do Brasil, a gente vai ver o teste agora. Não, mas o time inteiro desfalcado, ele não tem um time pra pôr em campo, velho. Mas desculpa, a função do treinador é colocar um time em campo. Um elenco que tem o São Paulo, elenco tem... Foi exatamente o que eu falei. Ele pode estar que ele estava suspenso. As críticas muitas vezes são exageradas, assim, as porradas. Só que é um cara que o trabalho, no meu ponto de vista, não é excelente, muito pelo contrário. Só que isso do cartão... Na Libertadores foi bem, né? Foi, então. 3 fora de casa, né? Em casa, mais ou menos. Mas então, para de prejudicar o São Paulo com os cartões, porque o São Paulo está sendo extremamente prejudicado. Quando vai o Maxi Cubeiras, que é auxiliar, o São Paulo não consegue jogar bola, não consegue vencer, ele demora para mexer também. Não é um cara que faz um bom trabalho como auxiliar, na minha opinião, ali, quando tá para ser treinador. Então, prejudica o São Paulo. Diretoria do São Paulo já passou da hora de tomar uma atitude também. Atitude de ou multar, começa a multar cada suspensão, ou manda embora e contrata um pra quando voltar pra Libertadores, porque ele vai estar fora. Por que é isso? O Ronaldo, ele tá fora. Que o Zubeldia tá fora menino? das oitavas de Libertadores. Nossa. Ele está fora. O São Paulo vai jogar lá um jogo dificílimo com o Maxi Cubeiras na beira do campo. Prejudica o São Paulo. Então é convicção. Ou começa a multar e fala pra ele, ó, o próximo cartão vai tomar uma multa de 70%. Ou sabe o que faz? Põe o Muricy Ramalho pra dirigir esse jogo, nunca mais ele vai tomar um cartão. Não, tem que tomar uma atitude. Nunca mais, quando
e ele olhar, nossa, Muricy, é isso que o São Paulo falou. Não, quem vai comandar neste jogo é o Muricy Ramalho. Nunca mais ele toma nenhum cartão. Ou nunca mais volta. Esse outro lado da vida é muito problemática, menina. Em alguns momentos da vida você tem que ser inteligente pra você se ausentar. Eu tenho certeza que o Muricy não aceitaria isso, mas deveria. O São Paulo deveria tomar uma atitude, falar quem vai estar lá é o Muricy. Porque isso tem que mudar, não dá pra ficar tomando cartão toda hora. Tá fora das oitavas de Libertadores, prejudica o São Paulo. Quando você para pra ver os números, é inacreditável, assim. Cicinho, você está muito reflexivo. Acorda aí, cara. Boa, Muriçoca. Boa, Muxica. É porque, assim, Renata, o Zubeldia, nós entendemos que isso não é um personagem, né? O Marco Aurélio citou aqui e não é um personagem. Ele falou, não pode ser um personagem. E nós sabemos que não é. É o Zubeldia mesmo, é a característica dele, é a maneira na qual ele tenta se expressar ali à beira do campo, mas também de uma maneira exagerada. Então, ele precisa rever algumas coisas. Assim como o treinador é obrigado a rever posicionamento de jogador quando perde ou até mesmo como ganha, igual o Ulisses falou, não tinha jogador. O papel do treinador, quando ele é contratado, é o quê? É para achar alguma maneira do time render melhor. Com ou sem jogador, com ou sem estrela, ele tem que fazer o time jogar, porque ele é contratado para... Ele só vai ser treinador do São Paulo se tiver Lucas, Oscar e o Raí. Se não tiver esse jogador, como que vai fazer? Ele tem que fazer o time jogar. E ele só pode fazer o time jogar se ele estiver na beirada do gramado. Então eu vou na contramão da tua história e falo o seguinte pra você, já que meu nome fora citado. Vai, manda, te ouço. O seguinte, meu querido, então você quer dizer o seguinte, então, se um técnico consegue fazer um time de futebol sem os principais jogadores jogar no mesmo nível com os principais jogadores, manda os principais jogadores embora e você fica jogando no mesmo nível. Não, mas ele é obrigado. Não, ele é obrigado, mas ele é obrigado. Mas não tem antes. Você já leu o livro do Bernardinho? Você já leu o livro do Bernardinho? Sim, e o que o Bernardinho falou? Que o melhor jogador do mundo na posição dele só foi melhor do mundo porque ele era reserva. Entendeu? Entendeu? Porque ele se empenhava a ponto de o cara ser o melhor. Que é a pressão que a Renata acabou de citar. E esse é o papel do treinador. Quando você tem uma pressão nas costas, às vezes você acorda pra vida e melhora o seu desempenho. Mas um treinador que não é capaz de extrair o melhor do seu reserva, como é que faz? Mas é impossível o São Paulo ter a mesma produtividade com 5, 6 jogadores titulares do que está com esses jogadores mas quem deixou... O Lucas é fora da série com a camisa do São Paulo. Mas quem deixou o Oscar 90 minutos contra o Náutico não fui eu, não fui o Doutor, não foi o Chico, não foi o Cici, foi o Zubeldia. Então ele opta justamente por isso. O Oscar voltando de lesão, fica 90 minutos campo pesado, ele sabe que corre o risco também. Pior porque no outro jogo, eu até falei aqui, o Oscar não deve jogar a próxima partida. Eu até lembrei esse fato. Ele jogou a próxima partida e não voltou até hoje. Mas porque o departamento médico, fisiologista liberou, tenho certeza. Pode jogar? Fizemos os exames aqui, pode jogar, pode pôr na arena. Entendeu? O cara não vai decidir sozinho. Mas olha, nesse meio fisioterapeuta tira o jogador. O São Paulo não descobriu o Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, Rian Francisco finalmente foi titular contra o Bahia. O São Paulo tá daqui a pouco, não para esse momento, mas o São Paulo pode criar dinheiro com esses jogadores, pode criar também atletas que sejam promissores. Eu acho que tem coisa boa também. Sim. Não é só ausência. Mas tem muita ausência. Sem levantar muito o patamar, o Luiz Henrique fez isso, foi campeão da Champions. Quer dizer, Mas todo mundo que passou lá também ajudou, né? Então, o doutor é da tese... tava indo tão bem. Então, o doutor é da tese que não precisa de bom jogador para ser campeão. Ok, só um bom treinador. Vamos voltar para a realidade. Você não precisa de... Eu posso ir embora? Eu posso falar, não? Você não precisa de todas as estrelas. Você precisa de craques. É diferente. Eu vou explicar por quê. Eu acho que, assim, quem é candidato a título, quem pretende ser campeão, ele, obviamente, tem que olhar para o sorteio não só para quem ele vai pegar nas oitavas de final. Sim. Acho que, sobretudo no caso do Flamengo, era muito difícil pegar um time fraco nas oitavas de final, porque o Flamengo ficou na segunda colocação. E o mesmo vale para o Botafogo, o mesmo vale para o Fortaleza, que nesse aspecto se deu muito bem no sorteio. Para quem ficou em segundo, o Fortaleza teve um sorteio maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer, é claro que o sorteio, assim, olhando para os brasileiros, quem pega o confronto mais duro nas oitavas de final, e eu não vou nem ficar no muro, acho que é o Internacional quem pega o confronto mais duro, mas o Flamengo vem logo a seguir. Quer dizer, é claro que esse é o confronto mais difícil, olhando para os brasileiros presentes nas oitavas de final. Porém, quem passar desse duelo
tem um caminho, como dizia o Calçade, bastante generoso para chegar na decisão da Libertadores. Então, essa avaliação que sempre é feita a respeito dos confrontos nas oitavas de final, eu acho que ela é, assim, claro que para quem não é candidato a título, o legal é, eu quero pegar um time fraco nas oitavas e tá ótimo, porque se eu chegar nas quartas eu terei cumprido o meu objetivo, eu cheguei onde eu nem sonhava chegar, onde eu almejava chegar no máximo. Agora, para quem é candidato ao título, às vezes é melhor você ter um confronto mais duro nas oitavas e depois ter uma avenida até a decisão. Claro, é preciso lembrar, eu não estou dizendo que o Estudiantes, eventual adversário de Inter e Flamengo, é fraco, né, nas quartas de final, e que o Racing é fraco. Não são times fracos, porém, olhando para um outro lado, onde você pode ter quartas de final, que você tem São Paulo e Botafogo, River Plate e Palmeiras, eu acho que é um caminho mais generoso para essas duas equipes. Então, no fim das contas, na minha visão, não é nem Inter e muito menos o Flamengo, porque o Flamengo estava em segundo, que podem reclamar do sorteio. Eu acho que quem pode reclamar mais do sorteio, dizer, não tive sorte, mais uma vez, é o Botafogo, que enfrenta um adversário que dá para perder, não é o normal perder, mas dá para perder nas oitavas de final, e o São Paulo também, porque o São Paulo pega o Atlético Nacional. E aí, assim, esses dois times, eles são favoritos nas oitavas de final, mas também, cara, assim, eles passam das oitavas de final e aí eles têm só pedreira para chegar à decisão. Deixa eu colocar, então, na tela como ficaram os confrontos de oitavas de final de Conmebol Libertadores. Então, temos Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Aí é de um lado, tá, da chave. Daqui a pouco a gente mostra com a chave também. Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Bom, pensando assim, Calçade, se por acaso o Flamengo ou o Internacional passa, ou o Flamengo ou o Inter, aí já chega pelo menos numa semifinal? Você acha que já chega numa semifinal? Já garante ali? A possibilidade, a gente tá vendo na tela, né? Você tem ali, pode dar um Botafogo e São Paulo, mas pode não dar também, pode dar LDU e o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ganhou as 13 em casa e fora foi mal. Não fez nenhum ponto. Né? O São Paulo, fora, ganhou 3. No Morumbi, teve 2 empates e uma vitória. Então, o que classificou o São Paulo foram os jogos fora de casa. E por que isso é importante? Porque agora é um mata-mata. Você tem que trazer para casa o resultado agradável para ter jogo. Se você conquistar fora um resultado horroroso, você tá danado. Sim. E tem também o campeão da sorte, né? O sortudo da Libertadores até agora, que é o Fortaleza. Porque o Fortaleza estava no pote 2, ele poderia pegar um Palmeiras, ele poderia pegar o São Paulo, ele poderia pegar o River Plate, e ele pegou o Vélez. E se classificou perdendo o jogo, com uma pontuação baixa. Né? Então, o Fortaleza, não é que o Vélez é uma moleza. Pro futebol que o Fortaleza joga hoje, todo mundo é gigante. O Fortaleza não está jogando nada. Porém, a gente está falando em agosto. Na segunda semana de agosto. E com uma parada, mega parada. Agora, tem 10 dias de data FIFA e tem também uma mega parada para o Mundial de Clubes. Então, o que vai acontecer no mês de agosto é muito difícil. O Botafogo tem interesse no Igor Jesus, no Cuiabano e no Jair. Se esses 3 jogadores vão embora... Juntos? Tá bom, e aí? Mesmo que chegue alguém, tá legal? Você fala assim, não, tá aqui a reposição. Tudo bem, mas... Até jogar, é preciso colocar para jogar. E é um Botafogo que está no Mundial, ou seja, já tem menos tempo de treinamento. Quando o Renato Paiva conseguiu resolver alguns problemas que foram gerados pelas vendas no ano passado, caso do Cuiabano, desse ano as vendas, Cuiabano, ele inventou o Cuiabano mais adiantado. Lá pode ir o Cuiabano embora. Então, cara, é pesado pro time. Então, assim, é muito difícil hoje, em junho, início de junho, prever o que vai acontecer em agosto. Claro. E a gente não sabe como vão voltar os times do Mundial. O Botafogo, o Palmeiras, né, o Fluminense, o Flamengo. E já voltam na Sul-Americana, né? Mas já vão voltar com o Campeonato Brasileiro e com Copa do Brasil e Libertadores juntos. E a Copa do Brasil acontece antes, em julho.
Por exemplo, o Flamengo, se o Fortaleza é o sortudão, o Flamengo também. Então, pega mas o Atlético Fortaleza Mineiro já na não é Copa do mais. Brasil. Olhando para o Fortaleza pode, se passa do Vélez, aí pode pegar o Racing. Mas Conhece assim, o Racing. que já enfrentou o Racing, ou foi seja, muito o mal. lado de lá direito para o Fortaleza é muito difícil. É muito Mas a gente está falando de Libertadores. Então, mas é difícil, mas dava para ser muito mais difícil. Acho que essa é a questão. A gente tá falando, a gente está falando de Libertadores. Então, assim, para o Fortaleza, que ficou no pote 2, a gente não pode nunca esquecer isso. Quem fica no pote 2, você olhava para os times do pote 1 e falava, cara, o que de melhor pode sair do pote 1? Sim. O Vélez, a LDU, e esses 2 times foram justamente sorteados para enfrentar brasileiros. E acho que só. Então, assim, o Fortaleza não tem como reclamar. Ele talvez tenha sido mais sortudo olhando para esse contexto, para o caminho que ele até tem, né? Até uma eventual semifinal, que, ok, o Racing é o Racing, mas assim, eu acho ainda melhor pegar o Racing do que pegar o Flamengo, do que pegar o Palmeiras. Mas ele pode pegar um time difícil, que... Então, mas a gente está falando de semifinal, tem que ser difícil, né, gente? Claro. Não tem... Não na Libertadores. Seria quartas com o Racing, mas mesmo assim... Aqui não dá para ficar falando mais. Claro que tem o Cerro Porteño. Quem classificou o Cerro Porteño? Foi o Palmeiras. Num grupo que o Palmeiras fez 18 pontos, o Cerro Porteño se classificou com 7. Ou seja, porque o Palmeiras papou tudo, sobrou para o Cerro Porteño uma classificação que também era todo respeito, né? Quase culposa, né? Um clube que todo mundo gostaria, se pudesse escolher, escolheria Cerro Porteño nesse momento para enfrentar. A LDU sempre tem os 2.850 metros de altitude de Quito, pode atrapalhar um pouquinho, a viagem é longa. O Universitário tem um caso interessante. Porque a gente vai agora ter uma característica diferente da competição, é mata-mata. É o que a gente falou aqui, de levar a decisão para casa. O Universitário tomou 4 gols só na competição. É um time que tomou o mesmo número de gols que tomou o Palmeiras. A diferença é que o Palmeiras fez 814 e o Universitário só fez 4 também. É um time que tem... Mas, para mata-mata, é algo da gente ficar atento. Pô, esse time vai fazer o que ele fez, o que é a vida dele. Fechar, não vai fazer gol, mas também não vai tomar e vai tentar levar isso para os pênaltis. Isso, assim, ok, eu acho o Palmeiras bastante favorito. Mas é um time que já vem nessa característica de competição. Pode ser traiçoeiro. Daqui até lá, também a gente não sabe o que vai mudar no próprio Universitário. É muito difícil a gente fazer essa análise. São 2 meses e meio, realmente, até o começo das oitavas de final de Conmebol Libertadores. Aí tem Campeonato Brasileiro, tem o Mundial de Clubes para essas equipes, para essas 3 equipes, né? Para Botafogo, para Palmeiras e também para Flamengo. E aí muitos jogadores podem sair, outros podem chegar. É claro que é muito difícil a gente fazer uma análise dessa partida. Ainda assim, com o que temos hoje, e aí são jogadores que estão machucados, que vão voltar, no caso de São Paulo e de Internacional principalmente, ainda assim dá para a gente olhar e ver o que foi apresentado até agora na temporada. Olhando para Internacional e Flamengo, o Flamengo... É isso, torcedor do São Paulo, pessoal do Jogo Aberto, falando mais sobre Zubeldia, na questão ali dos cartões, que ele tem tomado bastante cartões amarelos. Está suspenso para a primeira partida das oitavas de final contra o Atlético Nacional, esse jogo que é fora de casa. Para a partida da volta ele vai estar na beira do campo, o jogo da volta no Morumbi. Ontem saiu, né, e os sorteios da Libertadores, oitavas de final, também sorteio da Copa do Brasil. São Paulo joga contra o Atlético Nacional, Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Aí o Capelani já dando aquela provocada no São Paulo. Vamos aguardar o jogo, né? A gente vai saber a verdade no dia da partida, né, dos 2 jogos, partida ida e volta. Vamos aguardar, principalmente também a partida as 2 partidas, né, das oitavas da Libertadores. São Paulo avançando no chaveamento ali, pode dar um confronto brasileiro nas próximas fases, né? Mas o primeiro é pensar nessa primeira partida das oitavas, São Paulo fazer a sua parte, quem sabe avançar para as quartas de final da Libertadores, né? E quem sabe chegar mais longe nessa temporada. O ano passado, por pouco, não foi para a final, foi eliminado pelo Botafogo, que foi o campeão, e esse ano o torcedor está na expectativa. O que pega bastante também ali é a questão de alguns jogadores fisicamente, né, que não estão 100%. Caleri muito provavelmente não joga essa temporada. O Lucas, que está se recuperando. O Oscar também, que não joga todas as partidas. Mas é aguardar, quem sabe aí após a pausa para o Super Mundial, né, alguns desses jogadores aí já estejam 100% recuperados. E o Zubeldia pode, né, quem sabe, poder contar aí com esses jogadores. Vamos aguardar as próximas partidas. O São Paulo ainda tem um jogo antes da pausa para o Super Mundial contra o Vasco. É muito importante vencer para se afastar ali do Z4
porque ir para essa pausa ali próximo do Z4 não é muito bom, né? Seria muito ruim. Então vamos aguardar os próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, se você concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. Valeu e até a próxima, galera.